Olá, queridos, graça e paz. Estamos começando mais uma edição do programa Bate-Papo com o Professor. E hoje temos a honra de receber o professor Eliezer Santos, vindo diretamente de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Marco Túlio. É um prazer poder estar aqui nesse momento do Rema e participar, desse bate-papo, dessa gravação e poder falar da Escola Rema, porque realmente essa escola tem feito a diferença na minha vida e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas que fazem parte do meu convívio, que fazem parte da minha família, e é um prazer poder estar aqui, Marco Túlio. Amém, te agradeço. Quero te falar que ele é pastor-presidente da Igreja Verbo da Vida lá em Belo Horizonte, no bairro Betânia. Eu gostaria de saber como que você conheceu o Rema, qual que é a sua história com o Rema? Pois é, eu conheci o Rema no final de 2013 e comecei a estudar no ano de 2014. O Rema foi um divisor de águas na minha vida, porque quando eu conheci o Rema, eu já era pastor, já estava no ministério, já havia passado por 2 cursos teológicos, e quando um amigo meu, pastor Josué, quero até deixar um abraço aqui para ele, sempre me convidava para ir numa aula demonstrativa, eu ficava resistente. Mais um curso teológico? E o diferencial foi quando eu abri meu coração, me desarmei e realmente fui numa aula demonstrativa. Quero até deixar um convite aqui para você. Sempre temos aula demonstrativa. Toda vez que você tiver a oportunidade e receber um convite, vá para você ter a sua experiência. Isso. E para mim foi um divisor de águas, Marco Túlio, porque para mim o que me impactou no Rema foi a simplicidade de você poder estar numa sala de aula, mas um ambiente de liberdade, onde o Espírito Santo está fluindo, cada professor tem a sua didática, tem a unção específica que Deus derramou sobre a vida dele, e realmente o Rema, ele quebrou aquela barreira para mim, que já estava sendo quebrada, que o curso teológico era aquela coisa maçante, aquela coisa que talvez é só para quem tem um chamado para o ministério. Não. O Rema é para todo aquele que quer conhecer a palavra. O Rema é todo aquele que quer conhecer a vontade de Deus, que é revelada através das Escrituras. Eu também cheguei a fazer cursos teológicos antes do Rema, e eu confesso que eu fiquei bem engessado, sabe? Muito cético. E quando eu cheguei no Rema, eu entendi que era um curso da prática. Ou seja, aquilo que eu estava estudando, eu consegui colocar em prática, e os professores me incentivavam a viver aquilo. Então, essa foi a grande diferença. Por isso que eu indico para você, vem conhecer o Rema. Então, a matéria que o professor Eliezer está ministrando para a gente é Cristo, aquele que cura. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa matéria, o que te impacta mais, o que te chama a atenção nessa matéria específica? Pois é, quando você pensa em Cristo, aquele que cura, por que essa matéria ela mexe tanto comigo? Porque a gente sabe que cura é a vontade de Deus. Lá na cruz, Jesus levou sobre si as nossas dores e a enfermidade. Mas muitas pessoas têm essa informação, Marco Túlio, cura é a vontade de Deus. Mas por outro lado também, dentro da informação, você tem a desinformação. Porque muitas vezes a pessoa ela está passando por um processo onde ela está doente, mas ela não sabe se é a vontade de Deus, ou se aquela enfermidade é um tratamento de Deus na vida dela. Entende? Muitas pessoas, às vezes, não buscam a vontade de Deus a respeito da cura porque ela acha que Deus está usando a doença ou a enfermidade para fazer um tratamento com ela. Então, quando eu tive contato com essa matéria, que eu comecei a entender realmente o que a Bíblia fala a respeito de cura e que cura está disponível para todos, não é para uma classe de pessoas específica. A cura está disponível para todos. E que eu comecei a realmente esmiuçar a palavra. E eu percebi que tanto na antiga como na nova aliança, você tem a palavra de Deus mostrando de uma forma clara, com vários textos, não são alguns textos, mas vários textos mostrando que cura sempre foi a vontade de Deus e sempre esteve nos projetos de Deus para a humanidade. Então, esse foi um dos pontos assim que mais mexeu comigo nessa matéria. Muito bom. Então já fica aí uma dica. Se você tem dúvida de qual que é a vontade de Deus é a cura para a sua vida. É isso. Amém? Aí. E outra também que ele falou aqui agora, que desde o início sempre foi Deus
quem instituiu isso, né? Deus sempre pensou nisso. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se a cura e a doença é algo ruim, isso não pode vir de Deus. Exatamente. Vamos dividir aqui em duas etapas. Vamos falar primeiro das doenças, Ok? depois a gente entra mais em cura para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Explica pra gente qual que é a origem das doenças, de onde vem a doença. Ok. Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós pegamos o livro de Gênesis. Eu gosto muito de falar para os meus alunos, não só na matéria Cristo aquele que cura, a importância de você entender o livro de Gênesis. Por quê? Dentro do livro de Gênesis você tem o começo de todas as coisas. Ali está o plano original de Deus. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Não quer dizer que todo o Éden era o jardim, mas que Deus estabeleceu ali uma parte do Éden e ali ele colocou um jardim. E dentro daquele jardim Deus colocou toda a provisão, todo o suprimento que o homem precisava. Deus abençoou esse homem para que ele pudesse pegar tudo aquilo que estava no jardim, né, juntamente com a autoridade que Deus deu para ele de governar e pegar essa vida, né, e levar para toda a terra, né? Até aquele momento, somente o jardim recebia esse favor de Deus. Somente o jardim tinha, né, essa vontade de Deus sendo estabelecida. Mas aí o que acontece? Deus também traz uma instrução para o homem. Deus diz para o homem, ó, eu quero que você não coma da árvore que está no meio do jardim. Você pode comer livremente de qualquer árvore, mas não coma da árvore que está no meio do jardim. Porque o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. E o homem desobedece. Quando chega no capítulo 3, que Deus está trazendo ali as consequências, né, do pecado, Deus diz para o homem assim, ó, por sua causa a terra se tornou maldita. Em outras palavras, essa não era a minha vontade. Você, com a sua desobediência, você abriu uma porta para a maldição. Então, por sua causa, a maldição entrou na terra. Então, o próprio homem saiu debaixo da proteção de Deus, da vontade de Deus. Ele perdeu o ambiente, né, que era o jardim, e ainda abriu a porta para a doença. Porque quando ele abre a porta para a maldição, ele abre a porta para a morte espiritual, ele abre a porta para as doenças e ele abre a porta também para a miséria, o que a gente vai conhecer depois, né, na lei, Moisés trazendo a lei para o povo como a maldição da lei. Entendi. Então, a gente pode resumir falando que a doença ela vem do pecado. Exatamente. A doença tem a sua origem no pecado. No pecado. Toda doença é um processo de morte. É um germe que está ali destruindo o seu organismo. Se toda doença é um processo de morte, em João capítulo 10, versículo 10, diz que é o ladrão, que é o diabo, que vem para matar, roubar e destruir. Deus não está no negócio de matar, nem de roubar e nem de destruir. Porque no próprio versículo ele vai dizer, mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Sim. E aí algumas pessoas costumam dizer que Deus coloca a doença para tratar. Você até falou isso um pouco no início, né, na introdução, mas me explica bem isso. Quando você fala aqui que a doença ela tem origem no pecado, ou seja, vem do diabo. E aí como que Deus então pode colocar a doença em alguém se a vontade dele é boa? Como funciona isso? Porque muitas vezes as pessoas pegam textos isolados, né? Por exemplo, quando o povo sai do Egito, a Bíblia diz que Deus estabelece uma aliança com o povo. Assim que o povo atravessa o Mar Vermelho e Deus se revela para eles, dentro dos 7 nomes redentivos de Deus, como Jeová Rafá. Eu sou o Deus que te cura. O salmista Davi vai até dizer no Salmo 107, versículo 20, que o Senhor enviou a sua palavra e os livrou daquilo que era mortal. Que dentre aqueles 3 milhões de pessoas aproximadamente, não havia, Marco Túlio, nem sequer um inválido. Olha para você ver. Mas dentro desse versículo fala assim, ó, nenhuma das enfermidades que eu enviei sobre o Egito, eu vou enviar sobre vocês. E aí a gente precisa, muitos teólogos, né, numa interpretação equivocada desse texto, coloca Deus como o agente causador e não como o agente permissor. Deus vai estabelecer, após a saída do homem do jardim, a queda,
ele vai estabelecer uma aliança, né, com Abraão, e todos aqueles que andavam nessa aliança, né, Deus se revela a Abraão em Gênesis 15 como o seu escudo, como a sua proteção. Então todos aqueles que andavam nessa aliança, mesmo no mundo caído, mesmo no mundo onde havia morte, maldição e doença, essas pessoas participavam do favor de Deus, participavam da cura de Deus por causa da aliança. Entende? Então Deus, apesar de permitir, né, por causa da desobediência do homem, ele não é o agente causador, ok? Então, esse versículo que eu citei e outros versículos que as pessoas interpretam de uma forma equivocada e vê Deus como agente causador e não como agente permissor. Sim. Você disse também no início que a cura é para todos. A gente teve aqui a matéria a realidade da nova criação. A gente entende que quando a gente agora entregou a vida para Jesus, ou seja, a gente está nele, a gente recebe a salvação, que é o sozo, e a gente recebe junto também a cura. Certo. Mas como que eu posso dizer que ela é para todos, mas se ela está só quando eu sou salvo? Na verdade, a cura é um processo de fé, de entendimento. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo da mulher cananeia de Sirofenícia. Ela não era judia, né? Então, quando ela vai de encontro a Jesus, os discípulos começam a pressionar Jesus para dizendo assim, ó, despede essa mulher, despede essa mulher. Ou seja, eles entendiam assim, ó, cura é pão dos filhos, né? E essa mulher não é judia. Só que quando Jesus libera aquela palavra para a mulher dizendo assim, ó, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, aquela mulher, ela se posiciona dentro da revelação que ela tinha. Então ela fala assim, ó, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então ela demonstra que mesmo não fazendo parte da aliança, ela tinha um entendimento, sabe, que ela podia usufruir da cura pela fé, pela a informação que ela teve, né, que Jesus era aquele que curava. Isso gerou fé no coração dela. Um outro exemplo é o centurião romano. Sim. Ele recebe uma informação, né, não era nem um especialista, não era nem um judeu, mas baseado naquela informação e no entendimento que ele tinha a respeito de autoridade, ele disse para Jesus, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. E a Bíblia diz que Jesus se admirou da fé dele. Então você vê que todas as pessoas que se achegaram a Jesus, ainda que fosse com uma pequena informação, que aquilo gerou fé no coração deles, eles iam e conseguiam acessar a cura. Então a cura é para todos. A cura não está voltada apenas para uma classe específica de pessoas. Então eu posso dizer que a cura ela está aliançada com a fé. Eu preciso crer. Exatamente. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Por que que muitas pessoas e até cristãos não estão desfrutando da cura? Porque não entende que cura é a vontade de Deus. Você vai ter no Rema, quero convidar você aqui, você vai ter no Rema um dos tópicos da nossa matéria, e eu gosto de gastar bastante tempo nesse tópico. A gente fundamenta com vários versículos da Bíblia, em toda a Bíblia, que cura é a vontade de Deus. A partir do momento que você entende que cura é a vontade de Deus, não tem moleza para a doença, não tem moleza para a enfermidade. Você vai desfrutar de saúde divina. Tá, então, primeiro eu tenho entendimento sobre como vem essa cura, depois eu tenho fé de receber essa cura. E eu preciso que alguém ore por mim, impõe as mãos. Como funciona isso? Esse poder está em alguém específico, em uma autoridade? De onde vem essa cura? Na verdade, a fonte da nossa cura é Jesus. A Bíblia diz que, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para quê? Para nos salvar. A palavra salvação é sozo. E dentro de sozo, você tem a cura, né? Sozo quer dizer proteção, preservação, prosperidade, e você tem a cura. Então, quando eu entendo, né, que no processo da salvação é um pacote onde existe a cura, então eu começo a desfrutar dessa cura. A Bíblia fala sobre vários métodos, né, que as pessoas usaram para ser curado. Ele diz, ó, em meu nome impor as mãos sobre os enfermos. A Bíblia fala de pessoas que receberam a cura sem a imposição de mãos. A mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus. Então, assim, o que a gente precisa entender que de onde vem a cura? Qual é a fonte da minha cura? É Jesus. Como que eu vou alcançar a cura? Eu preciso permitir que a fé entre no meu coração. E não existe fé
num ambiente de ignorância. Entendi. Um dos impedimentos para a cura é o quê? A ignorância, não conhecer a vontade de Deus. Entendi. Então, dentro disso, por que eu preciso, às vezes, tomar um remédio? Por que eu preciso ir ao médico? Se a cura é vontade de Deus e se eu tenho esse entendimento, se eu creio que eu já recebi, eu vou ficar curado. Então, vamos lá. Não é pecado tomar remédio. O que a gente precisa entender é que, por exemplo, se eu oro para uma pessoa, né, ela está fazendo um tratamento, então eu vou ensinar para ela que cura é a vontade de Deus, eu vou ministrar a cura para ela, mas eu não vou proibir ela de tomar remédio. Ela precisa exercer a fé dela, né, ou instantaneamente, isso é uma decisão da pessoa, ou gradativamente ela tirar aquele remédio. O que eu preciso entender é que a cura ela pode ser instantânea ou ela pode ser gradativa. O que tem que ficar claro é que a partir do momento que eu recebo, que o poder de Deus é administrado ao meu corpo, ele já está operando. Então, independente dos sintomas, independente de eu estar sentindo a dor ou dos sintomas estar lá, o poder foi administrado a mim. O que eu faço agora? Eu começo a render graças ao Senhor e crer que o poder de Deus está atuando no meu corpo. Então, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça. A primeira coisa que eu faço quando eu estou com dor de cabeça, eu vou orar. Eu vou repreender aquela enfermidade, ok? Vamos supor que eu repreendi ali, mas a minha cabeça continua doendo. Isso vai de pessoa para pessoa. A pessoa vai lá e toma um remédio, mas eu acho que até para a pessoa tomar um remédio, ela tem que tomar aquele remédio, sabe? E agradecer ao Senhor. Pai, eu acredito que esse medicamento vai entrar em contato com o meu corpo e vai cooperar para o processo de cura. Porque eu também não posso exigir que a pessoa ande no mesmo nível de fé que eu estou andando. Sim. Eu tenho fé hoje para resistir uma dor de cabeça e ficar confessando a palavra até que aquela dor vá embora. Mas muitas vezes há pessoas que não estão no mesmo nível de fé. Sim. Mas o que eu preciso estar convicto é que a partir do momento que eu oro e repreendo aquele mal, o poder já está atuando para que aquela cura aconteça. Eu posso entender então o remédio e os médicos como uma ferramenta para que o agir de Deus, a vontade de Deus possa acontecer na minha vida. Claro, o que eu não posso é, Marco Túlio, colocar a minha fé apenas no remédio. Por quê? Se eu falei aqui que toda enfermidade é um processo de morte, Jesus, por diversas vezes, ele repreendeu o espírito de enfermidade. Você vai encontrar vários textos nos evangelhos de Jesus repreendendo o espírito de enfermidade. A mulher que andava encurvada há 18 anos tinha um espírito de enfermidade. Então, muitas vezes a pessoa trata aquilo que é patológico, né? Porque veio um espírito de enfermidade que gerou uma consequência no corpo. Nós acreditamos, né, que nós somos um espírito, possuímos uma alma onde está o nosso intelecto, a nossa vontade, a nossa razão e habitamos numa casa chamada corpo. Correto? Então, eu preciso tratar a consequência da doença, que é patológica, uma inflamação de garganta, está ali uma patologia, uma placa. Mas por trás daquilo pode haver um espírito de enfermidade. Então, eu preciso também tratar aquele espírito de enfermidade. Sim. Você usou em sala de aula um exemplo que eu queria que você passasse aqui agora, já que você falou que nós somos um espírito e habitamos em um corpo, né, sobre isso, exatamente isso. Quando eu entendo quem eu sou, o que eu já sou e onde eu habito. E aí, quando vem a doença, ela está apenas afetando a parte externa. Exatamente, explica isso, por exatamente. Favor. Por exemplo, nós estamos aqui nesse estúdio agora, né? E nós temos aqui um local de proteção e temos aqui várias paredes, né? Pelo menos 2 paredes até chegar lá do lado de fora. Então, agora lá do lado de fora pode ter um menino passando na rua e jogando pedras, né? Nessa estrutura aqui. Nós que estamos aqui do lado de dentro não vamos perceber, porque estamos protegidos. Então, você é um espírito. O seu espírito está pronto. Paulo vai dizer que quando você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Seu espírito está pronto. Mas a casa chamada corpo, ela pode estar afetada por uma doença, ela pode estar afetada por algum tipo de enfermidade. O que você vai fazer nesse processo? Cura já está dentro de mim. Eu vou fazer com que essa vida que está dentro de mim, e tá literalmente, tá, Marco Túlio? Porque quando você nasceu de novo, sim, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Se a enfermidade é um espírito de morte, você tem um espírito de vida habitando dentro de você. Amém. Por isso que quando a mulher toca em Jesus, a mulher que tinha um fluxo de sangue, Jesus olha e fala assim, alguém me tocou e de mim saiu poder.
E a palavra poder ali é dunamis, que quer dizer um poder explosivo. Então, quando você pega essa vida que está dentro de você e começa a permitir que essa vida passe pelo seu corpo, qualquer órgão interno do seu corpo vai receber vai ser afetado por esse poder curador que está dentro de você. Assim como também algo que foi um divisor de águas na minha vida é esse poder trabalhando nas nossas emoções, porque vivemos hoje, né, o mal do século, que são as doenças psicossomáticas, né? Pessoas, o que foi um divisor de águas? Dos vários divisores de águas, né? Quando eu entendi, apesar de já ser cristão e pastor, como funciona a minha mente, como funcionam as minhas emoções, né? Como que eu vou lidar com uma emoção negativa, né? Porque quando a gente pensa em doença, eu não posso pensar em doença só no sentido, né, físico, né? Hoje as pessoas estão depressivas, um momento a pessoa está alegre, aí no outro momento a pessoa está triste, a pessoa tem tudo, tem dinheiro, tem uma boa casa, tem família e está querendo tirar a sua vida. Sim. O que você vai aprender no Rema? Você vai ter uma matéria que chama Realidades da Nova Criação, que você vai aprender a lidar, né, com as suas emoções. Isso é maravilhoso. Muito bom. Então eu quero deixar para você que a partir de hoje, quando sentir algum sintoma de alguma dor, de alguma doença, de alguma enfermidade, a primeira coisa que você vai fazer é orar. Amém, meu irmão? Você é cristão e você precisa orar. Você vai entender muito mais disso quando você conhecer o Rema. Então, mais uma vez, eu te convido. Nós estamos com as pré-matrículas para 2024 abertas. Nos siga nas nossas redes sociais. Ative o sininho. A cada 15 dias nós vamos estar postando um novo programa desse, uma nova edição, com um novo professor, com um novo tema. Quero deixar aqui o meu agradecimento, dizer que foi muito bom estar com você, pastor Eliezer. E sempre que você estiver por perto, em Juiz de Fora, você é bem recebido aqui, né? E que bom que esse momento de você poder expressar para as pessoas um pouquinho, né, desse assunto, que eu sei que é um assunto muito grande. E eu quero também falar para você, irmão, a importância de você fluir vida de dentro de você. Sabe, quando ele estava falando aqui, que já que existe dentro de nós essa vida, esse espírito de vida, por onde você passar, você precisa levar essa vida e abençoar e salvar pessoas, curar vidas. Amém. Para mim é um privilégio, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de assimilar em tão pouco tempo essas verdades que são tão profundas, né? Então, eu espero poder ter alcançado o seu coração. Faça o Rema, tenha a oportunidade. As pessoas, você está idolatrando o Rema. Não, não é idolatrar o Rema. É você entender que Deus usa a instituição como uma ferramenta para mudar a vida de pessoas. Você precisa ter a sua experiência, tá? Amém. Por isso, experimente o poder. Venha fazer o Rema. Vamos embora.